Salve, salve, bom dia, Marcelo Evangelista. Enquanto você vai saudando, eu vou procurando o meu fone de ouvido. Tudo bem com você, Marcelo? Como é que está a vida? Está aqui. Fala, grande Alfredo, grande jornalista, parabéns. Passei a te seguir já há um tempo aí com a indicação do nosso amigo Agemiro, que por sinal agradeço muito aí por nos indicar para o seu programa. E quero parabenizá-lo por você ser um jornalista independente, além de conservador, amante do povo brasileiro e tem na sua carteira uma visão clara do que um jornalista precisa fazer para ajudar a nação brasileira numa linguagem clara, nítida e com conhecimento também na política externa. Agora, a bengala eu já consegui para o gato, tá? Agora só falta o gato. Eu quero 500 pila lá da mulher. Eu vou mandar. Eu quero 500 pila. Você lacrou. Eu não quero nem saber, sabe? Agora me diga uma coisa, Marcelo. Afinal de contas, os conservadores na Bahia vieram para valer ou é mais ou menos assim que nem essa turma do ACM Neto, que é o PT Azul da Bahia? Fala dessa história de vocês aí, desse fortalecimento desse campo conservador na Bahia. Maravilha, maravilha. Alfredo e o povo brasileiro, mais uma vez, bom dia a todos. Os conservadores na Bahia, eles ficaram calados por muito tempo. E isso fez com que o PT crescesse. Nós fomos quase apagados da história da Bahia, tanto que quem conhece um pouco da política brasileira sabe muito bem que a Bahia foi e é um celeiro do socialismo. É aqui que sempre se abrigou aqui Marighella, Che Guevara, essa galera toda aí foi treinada, Dilma foi treinada também aqui no sertão da Bahia, e eles conseguiram fazer um trabalho pesado para calar o conservadorismo na Bahia. Havia algumas figuras que, por algum tempo, eles começaram a tentar falar, tentar abrir o coração sobre o patriotismo aqui na Bahia, mas logo as mídias engoliram. A corrupção tomou conta da mídia na Bahia, tomou conta dos setores públicos da Bahia, e nós começamos, então, a ter que repensar o que nós tínhamos que fazer. Só que nós vivemos uma letargia, fomos, como é que diz aqui na Bahia, fomos enfeitiçados pelo PT, principalmente pelo Lula, quando ele começou a falar um pouco sobre Deus em uma de suas campanhas, e o povo baiano acabou dando uma resposta frustrante para o povo baiano. Eu cheguei a acreditar em Lula por uma vez e votei nele por uma vez, porque eu acreditei que estava acontecendo uma mudança e que o PT não era aquilo que se dizia e não era aquilo que eu estava vendo. Quando eu me aprofundei de verdade no que é o PT, no que é o socialismo, começamos, então, uma militância, junto com vários outros colegas da Bahia, que lutaram e trabalham incansavelmente para destruir o PT na Bahia. Mas nós não podemos esquecer, Alfredo, que essa turma não é de brincadeira. É um partido que se tornou uma facção criminosa. Nós temos aí números para falar sobre a questão aqui da educação na Bahia, da segurança pública na Bahia, em especial também sobre o último governador da Bahia, que é o Rui Costa, né, que está envolvido numa corrupção de mais de 54 milhões. A Bahia acordou com o Bolsonaro. Só vou concluir essa parte. Beleza, tranquilo. Legal. A Bahia acordou com o Bolsonaro, e eu tenho visto aqui muitos candidatos se dizendo ser conservadores aqui na Bahia, e me preocupa porque existem algumas figuras aqui que nós sabemos exatamente de onde são e de onde vieram. Em 2014, Alfredo, eu concorri ao Senado pela Bahia. Eu fui o primeiro candidato a senador vindo de comunidade carente da Bahia e também líder evangélico, primeiro, combatendo Gedel Vieira Lima, combatendo Otto Alencar, que também era apoiado pelo PT na época, e essa turma, eles são amigos, por sinal, amicíssimos. E na época, combatendo a questão da corrupção e das denúncias contra Gedel Vieira Lima, eu já tinha avisado em público que o dia da prisão de Gedel iria acontecer. E graças a Deus, aconteceu. A Bahia hoje sabe quem é Gedel Vieira Lima, sabe que a ACM Neto está aliançado com Gedel Vieira Lima, sabe que o PT também está de braços dados com Gedel Vieira Lima, e com isso, os conservadores resolveram partir para a briga. E quando eu digo briga, nada de violência, de ofensa pessoal, mas briga política, democraticamente. E graças a Deus, hoje, principalmente o PL aqui na Bahia
tem ótimos candidatos, pessoas de peso, pessoas com capacidade de representar a Bahia muito bem em Brasília. Muitíssimo bem. Eu só vou pedir para você dar uma centralizada, porque quando eu coloco o seu número, sobe um pouco a câmera, e não, para o outro lado, para o outro. Aí, tira um pouco de teto aí, porque daí vai aparecer seu rosto melhor e vai aparecer também o seu número aqui embaixo. Vamos ver como é que ficou? Vamos ver agora. Vamos ajustar aqui. Olha aí, agora sim, agora aí, ó. Não, agora, porque estava. E é importante que as pessoas saibam, desculpa eu ter feito isso no ar, certo? Apenas para que fique mais claro para as pessoas e não cubra seu rosto. E mas o seguinte, é assim. É muito importante que a gente escute e abra espaço para todas as vozes conservadoras, todas. Nós não. Se a pessoa vem aqui referendada por um cabra que nem o Argemiro, já é uma grande coisa. Para quem não sabe, o Argemiro, eu não sei se ele qual é a função, eu sei que ele trabalha pra caramba, mas ele está trabalhando lá e está sempre acompanhando Na Hora do Café e tudo mais. Então, um grande abraço para o Argemiro, que é um batalhador e que indicou o Marcelo Evangelista, como indicou outros nomes. E sempre que um nome que a gente não conheça e é indicado por conservadores, a gente vai abrir espaço. Olha o caso da nossa candidata a senadora lá no Amapá, a Sueli Pini. Ela foi indicada por um conservador de lá, o Luiz Ricardo. E graças à indicação do Luiz Ricardo, a Sueli Pini hoje virou um nome nacional e uma referência dos conservadores, como, por exemplo, o resto do Brasil, Marcelo, não sabia dessa luta sua. Por quê? Porque os meios de comunicação impedem isso. E, infelizmente, muitas vezes, e aí um meia-culpa que eu faço dos canais conservadores, muitos acham que é ruim abrir espaço, não dá audiência, não dá acesso, abrir espaço para a voz. Mas nós temos que usar a internet sempre a favor da nossa causa. E nada melhor do que abrir espaço para outras vozes e novas vozes, como a sua, por exemplo. Você agora, depois de ter sido candidato a senador numa luta em glória, agora você é candidato a deputado federal. Quais são os maiores desafios de fazer campanha num estado dominado pelo PT vermelho e pelo PT azul? Nós estamos vivendo um momento atípico na Bahia. Nós temos ganhado voz no estado da Bahia, mas sempre com o aparelhamento da mídia, né? Em 2014, quando as pessoas pesquisam sobre a minha candidatura, por não conhecer muito no mundo político, não ter ventilado tanto, é porque a mídia simplesmente abafou a nossa história, procurou nos apagar na época, porque não era interesse dele, né? Ser entrevistado, como fui entrevistado pela Band e outros canais, falando sobre o aborto, falando sobre a questão da legalização da maconha, a questão do conservadorismo, principalmente a questão da defesa da cultura cristã, que eu sempre digo que a cultura cristã ela não é um patrimônio da comunidade evangélica ou da comunidade católica, é do povo brasileiro e da nossa história. E com isso, começamos a ganhar voz, porque vários conservadores começaram a fazer as manifestações e se movimentar no Farol da Barra, no Jardim de Alá, manifestações pró-Bolsonaro, pró-Brasil, né, contra as sandices do iluministro Alexandre de Moraes, contra decisões impensadas na época, né, Gilmar Mendes, que hoje está um pouco apagado aí no STF, porque o xerife está no pedaço, mas a gente sabe quem é essa turma que está lá em cima, e aqui na Bahia começamos então a ter que fazer um trabalho corpo a corpo, viajando muito, sem recurso, sem condições, para poder a gente conseguir fazer o nosso trabalho, mas como eu já venho fazendo um trabalho itinerante como apóstolo aqui na Bahia, já fazendo um trabalho social, ajudando pessoas em várias cidades da Bahia e em outros estados também, a gente envia ajuda também para a África, né, exclusivamente para missionários na Angola, Venezuela, que está lá em crise, tem parceiros nossos lá que são venezuelanos que estão passando crise, não fugiram do Brasil porque querem continuar na Venezuela pregando
o cristianismo, falando de salvação, falando de liberdade. Então, a gente procura ajudar essas pessoas. No Peru também, a gente já procura ajudar pessoas também. Então, aqui na Bahia, a gente faz um trabalho bem rasteiro por baixo para poder conseguir alcançar as comunidades. E é um trabalho penoso, porque eu tenho que ficar fora de casa, às vezes, e das minhas atividades profissionais 10, 15 dias, né, por mês, para poder conseguir atingir os objetivos e fazer com que o baiano entenda que a Bahia ela precisa se tornar um estado próspero em todas as áreas. A Bahia se tornou um estado velho, acabado, destruído pelo PT, pelo carlismo, e nós temos como recuperar isso através hoje do governador, com certeza, João Roma, que é indicado do presidente Bolsonaro, que é ex-ministro de Cidadania, que fez um grande trabalho. A gente está ganhando volume, mas a mídia não para. Os grupos ideológicos esquerdistas aqui na Bahia também não param de nos perseguir, de tolir, de nos censurar, de fazer tudo aquilo que eles podem fazer para tentar apagar essa luz conservadora que hoje brilha na Bahia, que é essa turma hoje do PL. E nós temos aí, vou citar nomes de pessoas aqui que são importantes hoje no Conservadores na Bahia. Tem o capitão Alden, né, que é um defensor também da classe da Polícia Militar, dos trabalhadores e servidores. Temos o Aleluia, que é vereador também aqui na cidade de Salvador. E temos outros nomes, como a doutora Raíssa agora, que surgiu defendendo a população em Porto Seguro, aplicando o tratamento precoce, provando que o tratamento precoce daria para salvar realmente o povo da Bahia e do Brasil. Foi contra tudo, foi demitida, foi perseguida por Rui Costa, excluída quase das redes sociais, perseguida de todos os jeitos. Mas a gente está ganhando volume. O João Roma cresceu muito nas pesquisas aqui na Bahia. A chance é real dele passar, tanto que a turma os aliados PT, o PT, que é o do Rui Costa, o Jerônimo aqui, que é candidato, e o ACM Neto, já começaram a distribuir determinadas fake news, determinados discursos, perseguições contra o João Roma, contra a doutora Raíssa, mas nós não estamos com medo. Ao contrário, estamos prontos para poder levar essa eleição e começar uma mudança radical na Bahia. Eu me sinto muito tranquilo e confortado em falar das questões políticas, Marcelo, porque eu vejo que nós, conservadores, hoje conseguimos ter uma capilaridade nacional. E é importante que nós, conservadores, saibamos o tempo todo que não estamos sós. Então, o papel do Canal de Brasília é um papel pequeno, mas o nosso papel é mais informar do que ser propriamente um papel de ativista. Eu penso muito no dever da informação. Então, por exemplo, quem do Rio Grande do Sul, que está agora, por exemplo, aqui, e saberia, por exemplo, a dona Ironita Schwingel, que está nos acompanhando. Se não fosse pelo Canal de Brasília, como é que a gente faria para que outras vozes do Brasil afora fossem ouvidas e destacadas? Então, eu penso muito que o meu papel, não sou idealista nem nada, eu apenas vejo do ponto de vista pragmático, Marcelo. Nós temos que mostrar que a gente não está sozinho. Porque, de repente, está lá o Marcelo dando porrada, brigando, correndo e enfrentando, mas as pessoas do resto do país podem não saber. Então, quando você falou dos candidatos, nós vamos abrir espaço para todo mundo, desde que seja conservador e desde que seja indicado por algum conselheiro, porque eu não tenho bola de cristal para conhecer todo mundo. Por exemplo, tem aí na Bahia um rapaz que eu gosto muito, que é o Thiago Martins, que também é candidato a deputado federal. Boa. Sabe? Então, eu penso que nós temos que trabalhar nisso. A Yara Fritzen, por exemplo, que é lá de Cidreira, se não fosse pelo canal, como é que a gente saberia? Eu luto pelo Brasil. E, inclusive, por falar em Bahia, lembrar o seguinte, Marcelo, que a partir de segunda-feira, às 11h30 da manhã, nós vamos começar, nós já temos o Na Hora do Café, nós vamos começar o Na Hora do Almoço, junto com o Didi Red Pill. Entendeu? Fatalmente você será convidado e nós vamos convidar pessoas de todo o país, mas não adianta mandar para mim, eu sou conservador. Não, tem que vir indicado por um conservador que eu confie. Porque eu sou muito sincero. A gente convertida, o Freixo está indo na igreja, caraca! O Lula está dizendo agora que ama a Deus.
E Ciro Gomes. Não quer mais tratar de. Não quer mais discutir aborto, não quer mais discutir drogas, quer discutir economia. Entendeu? Então, nós temos que ter essa visão. Se você é candidato, ache alguém que conheça o Canal de Brasília e venha. Lá no Rio Grande do Sul tem um monte de gente que conhece, Santa Catarina e tudo mais. Marcelo, dentro assim dessa questão, o que seria, na tua opinião? Lógico, eu sei que tua pauta é uma pauta cristã, gostei da caneca. Mostra a caneca aí. Gostei da sua caneca aí. Do escritório, mas eu vou botar do outro lado para não patrocinar o escritório aqui, do colega. Pode patrocinar, uai. Por que não tem? Ué, por que não? Ué. Aí. Aqui não tem problema, não. Tem problema, vamos não? Logo, então vamos logo. Coloque aí, pô. Coloque só na tela. Aí, ó. Tá aí. Vamos ver, vou botar aqui. Vamos lá, aqui, ó. Palma e Sacramento. Advocacia e assessoria. Pronto. Feito. Tá aí, doutor. Ai, como que não tem? A doutora Raíssa está agendada já para uma entrevista. O João Roma, nós estamos tentando. Entendeu? Então, nós queremos o seguinte. Mas, assim, além dessa sua pauta de defesa de valores, contra o aborto, contra a ideologia de gênero, contra drogas, em defesa da nossa civilização, quais são suas outras pautas na questão, por exemplo, desse enfrentamento de tantos desafios? A Bahia é o estado com maior índice de desemprego. O que um deputado federal pode fazer? A geração de emprego, nós temos que lembrar muito bem, ela passa diretamente por políticas públicas acertadas. Mas também temos que lembrar que não é o Estado que é o gerador de empregos. Quem gera emprego são os empresários. Só que quando os empresários eles não recebem apoio, não têm as suas alíquotas de impostos diminuídas para poder gerar renda, gerar lucratividade, gerar trabalho, consequentemente, algumas dessas empresas podem fechar. Uma das coisas que mais nos chamou a atenção da importância do empresariado, principalmente aqui na Bahia, foi durante a pandemia. A pandemia ela foi um retrato de quais são os setores necessários de verdade para ajudar o povo baiano e o povo brasileiro. Exclusivamente, o agronegócio ele foi o ponto fundamental para salvar o Brasil e o mundo da fome. O governo federal investiu mais de 300 milhões para poder fortalecer o agro e, graças a Deus, foi um investimento acertado. Investiu mais 34 milhões para a agricultura familiar, que também foi outra área acertada, gerou emprego, gerou renda, ajudou a levar a comida para a mesa das pessoas. Claro que não chegou lá baratinha, porque numa pandemia dessa não tinha como o alimento chegar barato, mas quando o setor empresarial, o comércio principalmente, fechou, começou então os problemas. E começamos a perceber que o desemprego em massa iria acontecer, saques em supermercado, ia haver bagunça, briga, confusão na rua, e o único setor que foi usado pelo Estado, de verdade, que atuou durante a pandemia e atuou muito mal, foi exatamente as polícias, que estavam na rua para agredir, espancar as pessoas e coisa parecida. Mas o governo do Estado da Bahia, na pessoa de Rui Costa, PT, o prefeito da primeira capital do Brasil, ACM Neto, do DEM, eles dois parece que sentaram e concordaram numa ideia. Vamos empobrecer o povo baiano. Vamos fechar as portas dos comércios, vamos gerar desemprego, vamos gerar fome, vamos gerar dor e sofrimento e vamos ser os melhores ditadores do Brasil. Foi o que aconteceu aqui. O prefeito, ACM Neto, eu estou falando prefeito, eu não estou falando ex-prefeito, Alfredo. Que fique claro. O prefeito legitimado aqui em Salvador é o Bruno Reis, que era o ex-prefeito de ACM Neto. Só que ACM Neto, ele não deixou a prefeitura de Salvador. Quem manda na prefeitura de Salvador é ACM Neto. Então o prefeito é ACM Neto. Ele só saiu, mas não deixou. Não deixou. Ele continua comandando tudo dali de dentro, né? Virou um cabide de emprego, cabide para os partidos, para os seus conchavos e acordos. E nós precisamos lembrar muito bem quem é ACM Neto. ACM Neto não é Antônio Carlos Magalhães. Com todo respeito à memória, né, do senador Antônio Carlos Magalhães, que já se foi, que era um apaixonado pela Bahia, lutou com as ferramentas que tinha, lutou com o que tinha nas mãos
E Neto não é, a disparidade é grande entre ele e o avô. Neto, ele vem da faculdade, aonde ele aprendeu ideologia, ele aprendeu a flertar com as ideologias, tanto que ele abriu aqui em Salvador, inaugurou em Salvador um observatório LGBT, aqui na Bahia, na ideia de que era para poder defender o movimento LGBT, que são ativistas. O projeto não tem nada a ver com gerar emprego para o movimento LGBT, para os gays, que, por sinal, aqui na Bahia, o número de homossexuais desempregados que vivem abaixo da linha da pobreza é muito alto, e os ativistas do movimento LGBT não geram emprego para essas pessoas. Não geram. Então, nós queremos chegar em Brasília e ajudar, né, coadunar com as ideias do presidente. Sempre disse que as bandeiras do presidente são importantes, entre elas, fortalecimento da economia, ter austeridade na economia para poder gerar emprego, gerar renda e dar liberdade para o povo prosperar e ficar rico trabalhando por mérito e não pela questão da manutenção do Auxílio Brasil. Vou falar do Auxílio Brasil para você entender bem. A Bahia, ela hoje tem o maior índice de desemprego no Brasil, como também é o estado com o maior número de pessoas que recebem Auxílio Brasil. Isso é a prova de que os governos passados não trabalharam, não geraram emprego. Ao contrário, muitos comércios fecharam durante a pandemia, inclusive a própria fábrica da Ford, aqui no Polo de Camaçari também, fechou e foi embora. Várias pessoas desempregadas. O governo do PT, como sempre, né, na figura do seu Lula, eles não trabalham pela geração de emprego, eles trabalham por uma questão de poder. E eu tenho uma frase até que eu gostaria de deixar aqui, interessante, que diz assim: a pessoa mais honesta do PT, que poderia governar o Brasil, morreu no dia que Lula foi solto da prisão. Você sabe quem é, Alfredo? Fale-me. A pessoa mais honesta do PT que morreu no dia que Lula foi solto? Fala. O sonho do PT, que foi junto com Lula para o esgoto. Eles não vão mais governar o Brasil. Eles não têm mais o que oferecer. Você pega a pauta do plano de governo de Lula, que está lá no Divulga Can de 2022, qualquer pessoa pode ter acesso. Você pega a pauta lá, ele tá falando que agora ele vai restaurar o combate à corrupção no Brasil. A corrupção que desempregou mais de 14 milhões de brasileiros, que colocou as pessoas nas ruas. O número de suicídios foi enorme, principalmente durante o governo Lula e agora durante a pandemia. Várias pessoas se tornaram pessoas doentes porque querem prosperar, querem trabalhar e não tem emprego. E a Bahia passa por isso. E eu quero ressaltar que o presidente Messias Bolsonaro, o Paulo Guedes, a equipe dele, tem feito um trabalho excepcional, que de forma direta e indireta tem ajudado a diminuir o desemprego na Bahia. Tem ajudado a diminuir o desemprego na Bahia. Só que nós estamos trabalhando, e vamos ter uma reunião com o João Roma, com a doutora Raíssa, que nós vamos precisar desenvolver um programa econômico para a Bahia, de preferência até que seja igual ou melhor que o do Paulo Guedes está operando aí a nível nacional, para poder restaurar o nosso estado. Eu não sei, Alfredo, se o senhor conhece o estado da Bahia, é a nível de ter vindo aqui passear, conhecer um pouco aqui do interior. Eu quero só lembrar, Alfredo, que o estado da Bahia, ele é um estado velho. Quando eu falo estado velho, se o senhor andar por aqui pelas pequenas cidades, as cidades estão desamparadas. Cidadezinhas pequenas, sabe? Que é fim de linha. Cidade como Amargosa, como Cidade de Milagres, né? A própria Lapa lá, que também é de turismo religioso. Tudo ficou na mão, tudo ficou jogado fora. Não houve mais investimento em turismo, não houve investimento em desenvolvimento das cidades. As cidades precisam se desenvolver, precisam de indústria, precisam de comércio forte, precisam explorar o solo baiano para trazer riqueza. Eu não sei se você sabe que a segunda maior mina de diamantes do mundo está na Bahia. Na Bahia está, por exemplo, a única jazida de mármore azul. A única jazida de mármore azul do mundo está na Bahia. E quem controla isso? E quem controla é um pequeno grupo político. Marcelo, eu quero saudar aqui o Carlos Vieira, que é da área de turismo, o pessoal da Bahia que está chegando aqui.
eu sei que você assim tem essa necessidade de a gente colocar para fora, porque realmente a falta de espaço para as pessoas se manifestarem é uma coisa assustadora aí na Bahia. Eu conheço, não conheço toda a Bahia, mas eu conheço pelo menos umas 15 cidades da Bahia, eu conheço ali, Luiz Eduardo Magalhães, eu vou para lá, e não vou apenas pela questão do turismo, vou pela questão religiosa, né? E também vou pela questão econômica, e às vezes vou nos rodeios de gaúcho de vez em quando. Agora, quando você fala ACM, eu vou contar uma peculiaridade. Vocês sabem quem era o amigo de farra do ACM Neto aqui em Brasília? Ah, se vocês souberem. Quem era o amigo? Eles tinham, inclusive, uma mesma namorada, segundo alguns amigos. Nossa. O melhor amigo do ACM Neto, até as brigas eclodirem, era Rodrigo Maia. Eram carne e unha aqui em Brasília. Eram carne e unha aqui em Brasília. Viviam colados o tempo todo, nas festas, nas farras. Olha, as histórias que eu tenho um amigo que é amigo dos dois. As histórias são malucas dos dois, entendeu? E não são nada edificantes as histórias, mas é simplesmente o melhor amigo de farra que sempre foi o Rodrigo Maia. Impressionante. Tanto assim que eles só brigaram na questão do espaço político, porque o Rodrigo Maia, o ACM Neto, é safo. Ele viu que o Rodrigo Maia era um cadáver fedorento e se livrou do Rodrigo Maia. Cai fora. Sabe? O Rodrigo Maia queria emprego. O Rodrigo Maia queria trabalhar no governo da Bahia. O ACM Neto não deixou e ele foi trabalhar no governo do Dória. Aonde o Rodrigo Maia vai, ele enterra as pessoas, sem dó nem piedade. Eu aqui quero na Bahia chama de pé podre. Aquela coisa assim do... É o cara que fede. Leva problema. O cara se aproximar, né? O Maia devia estar preso, mas a gente... Deixa eu só dar um detalhe para o senhor, para o povo brasileiro que está aqui no seu canal. E um detalhe, o canal do senhor não é pequeno, não. É grande. É grande porque o senhor tem capacidade jornalística, né, moral, respeito, não só pelo público do seu canal, mas também pelos entrevistadores, onde o senhor permite que a gente possa realmente falar, desabafar. A gente realmente está num momento de dor aqui na Bahia, porque a gente sonha em ver a Bahia liberta. Eu vou explicar o porquê. Ok? Simbora, existe uma máxima de que todo baiano é preto e todo preto na Bahia é pobre. E, na verdade, não é assim. Eu sou descendente de família cigana da cidade de Valença. Ao nascer, a minha mãe, minha avó me trouxeram para a cidade de Salvador, para eu crescer aqui na cidade de Salvador, e eles se distanciaram, então, da vida cigana, que para elas não estavam dando certo na época. A minha mãe, quando chegou aqui, ela foi trabalhar e trabalhou muito, se envolveu com uma pessoa, sofreu muita dor, muito sofrimento, porque ela apanhava toda semana. E ela era a pessoa que levava o alimento para casa. E eu cresci vendo meu padrasto espancar minha mãe durante muitos anos. Isso me criou uma revolta e me fez pensar na vida. Enquanto isso, a minha comunidade já estava sendo afetada pela esquerda. Já estava sendo afetada. Eu lembro muito bem, ainda dos meus 2 anos, 5 anos de idade, a minha comunidade não tinha drogas ainda. As pessoas do nosso bairro, todo mundo tinha arma, não se via ninguém morrer por conta de arma, ter arma, ninguém dá tiro, não se ouvia nenhum som de bala na nossa comunidade. Mas, de repente, esse movimento esquerdista na nossa comunidade começou, então, a argimentar jovens, adolescentes, para o mundo das drogas. E eu vivi isso aí. Levei sofrimento para minha família, levei dor para minha casa. E, nessa época, o governo era carlista. O governo era o governo carlista, o avô de ACM Neto, do grupo deles. A nossa comunidade, por diversas vezes, ela foi visitada pela polícia, por ordem de Antônio Carlos Magalhães, para ser dissolvida totalmente, porque era comunidade de invasão, bairro bem difícil na época, bem pobrezinho. Hoje, a nossa comunidade, ela cresceu muito, e hoje conseguimos, graças a Deus, ter
da parte da prefeitura, ajuste. Por sinal, a Semineto, no interesse de voto de se eleger na época, deu 700 títulos de casas na época, lá Casa Popular, lá na nossa comunidade. Casa Popular não, né? Título para os moradores da nossa comunidade. Só que, paralelo a tudo isso, eu fui passando por toda a dor que a esquerda oferece para jovens, que hoje o crime está organizado, na minha época não estava. Então, quando eu passei pela fase das drogas, minha mãe estava com problema cardíaco, fui detido 2 vezes por causa de drogas, fui levado para ser executado também em um desses momentos. Foi quando eu tive que repensar minha vida. E sabe quem que foi lá para me resgatar? Quem que foi lá me ajudar? Não foi o movimento de esquerda. Ninguém do PT na época, na minha comunidade, ajudou, nem eu, nenhum dos meus amigos, até os que foram mortos também, para poder sair desse mundo do crime. Ao contrário, nós éramos aliciados a viver aquela vida. Mas quem foi lá nos resgatar foi a igreja. Eu vou citar porque eu estou falando agora a igreja. Nos discursos de Lula, ele malifica as atividades pastorais, sabe? A comunidade cristã, seja católica, seja evangélica, seja espírita, porque eu não estou aqui hoje para defender a questão de bandeira religiosa, mas apenas a questão da cultura cristã no geral, porque todos nós somos cristãos e acreditamos em Jesus Cristo. A igreja foi que foi me resgatar, foi a igreja que me ressocializou, foi a igreja que me preparou para a vida e me capacitou para estar com você aqui hoje, podendo conversar, podendo falar. Em todos esses anos de vida que eu tive, eu comecei a conhecer a esquerda de base. E nós começamos a perceber que o que a esquerda quer é pegar nossos jovens e adolescentes e alienar para formar pessoas despreparadas para tudo. Nós temos aí caso aí de uma candidata a governadora, não lembro muito bem se é em Mato Grosso, onde é, né, totalmente despreparada, que é do PSOL, né, e outros candidatos que são aí, que dizem que são professores, que não passaram por uma formação adequada, não tiveram preparo para poder cuidar realmente de jovens e adolescentes. E hoje nossos adultos de 25, 30, 40 anos de idade são aqueles jovens que foram doutrinados pela esquerda lá atrás, abandonados pelo Estado, por falta de preparo e capacidade educacional e conteúdo, porque o conteúdo de educação que nós temos hoje no Estado da Bahia é totalmente ideológico. Eu tenho uma filha que está fazendo ciências contábeis em faculdade particular e tenho uma outra de 16 anos que está em escola pública. Todos os meus filhos estudaram em escola pública, assim como eu. E a minha filha de 16 anos, ela é muito preparada, ela já é conservadora, bolsonarista, pé no chão, e ela debate temas assim com os professores, porque ela diz que ela foi para a escola estudar conteúdo, e o conteúdo que está passando para os nossos alunos não são bons. E eu vivi essa transição. Aos 21 anos de idade, foi que eu consegui sair dessa vida de verdade e comecei a ajustar a minha vida. A minha esposa, que era minha namorada na época, juntos já temos hoje 35 anos de vida ininterrupta, né? Temos aí 4 filhos também juntos, um que já agora está terminando agora a faculdade de Direito, um que saiu agora do Exército, sargento, também preparado para a vida, e os outros 2 que eu te comentei. Então, essa fase de vida minha foi uma fase dolorosa. O que o PT tem para nos oferecer? Militância política, drogas, sexo livre, aberto e jogado fora. Porque tem muito sexo que é jogado fora, porque são pessoas que vivem a vida bem profana. Essa turma do Onho, que é do Maia, junto com o Neto, depois que esse pessoal se juntou também com Dória, o que eles trouxeram para a Bahia só trouxe prejuízo para a Bahia. Estiveram juntos no Carnaval no início de 2020, antes da pandemia, quando a ACM Neto garantiu que essa pandemia não chegaria em Salvador e que não iria fazer nada inicialmente para poder proteger a população de Salvador. O que aconteceu? A pandemia entrou aqui na Bahia. O primeiro caso da Bahia foi em Porto Seguro, com a filha de Gilberto Gil, a Preta Gil. O prefeito não fez nada naquela época, não se movimentou para resolver os problemas, para poder impedir que a pandemia crescesse, e fez ao contrário, né? Liberado ou legalizado pelo nosso iluministro Alexandre de Moraes, nós tivemos uma resposta desse governo. A nossa comunidade, hoje, que é a comunidade do bairro do Calabá, em Salvador, ela sofreu e passou muitas necessidades por falta de amparo desses governos. Eu moro lá até hoje, trabalho, sou previdencialista. Isso é para conhecer um pouco da nossa história, porque os nossos ouvintes, o telespectador, de repente ele conhece a proposta do candidato, mas não conhece a história do candidato. Eu comecei a trabalhar, Augusto, com 9 anos de idade, no meio de toda essa história de dor e sofrimento. E eu, hoje, quando eu falo de ser conservador, não pela questão da bandeira cristã em si, mas pela questão de ajudarmos as famílias, protegermos o casamento entre homem e mulher, protegermos nossas crianças de pedófilos, né, de estupradores, idosos
que deveriam ser respeitados, amados pela sociedade, os idosos são jogados fora. Eu sei que o senhor já está numa idade avançada, jovens do movimento ideológico não têm paixão por pessoas idosas, eles maltratam, desrespeitam, eles fazem o que podem fazer com seus avós e pais aqui na Bahia. E nós precisamos ter políticas públicas melhoradas pelo governo Bolsonaro, juntamente com toda a bancada conservadora lá em Brasília, para poder deter esses crimes que são pontuais, crimes esses que não são cometidos por conservadores. Você não vê um conservador, ultimamente, envolvido em pedofilia, você não vê um conservador envolvido em corrupção, você vê o pessoal da esquerda, do PT, se movimentando nessa plataforma. É muito importante destacar a questão mesmo de você defender as pautas conservadoras. Agora, que história é essa de idoso? Idoso vai se lascar, rapaz. Vou jogar... eu tenho 63 anos, é que a barba branca dá a impressão de que o cara é mais... Realmente, estou brincando não, contigo. Perdoe. Eu adoro ter 63 anos e trabalhar. Pronto, eu sou previdenciarista. Eu sou previdenciarista e eu quero te pedir perdão, realmente. É considerado idoso a partir dos 65 anos. Estou brincando contigo, rapaz. É que o assunto é tão... Agora eu quero fazer aqui um relato para ti de como eu me emociono quando eu escuto um relato humano, que nem esse teu, destacando a superação. Só existe um caminho para a superação, na minha opinião. Esse caminho é Deus. Verdade. Eu gosto muito de uma frase que é atribuída a Lutero. Eu sou luterano e eu gosto muito de uma frase do Lutero que diz assim: trabalhe como se tudo só dependesse de você, mas ore como se tudo só dependesse de Deus. Se nós fizermos essa coisa, lembrar de que dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, dai ao Senhor o que é do Senhor, nós vamos entender que não é orando que a gente vai resolver, mas não é deixando de orar que nós vamos encontrar solução. Exatamente. E é isso que eu penso muito. A candidata que você falou é a Lourdes Mello. Eu acho que ela está ali. Eu acho que ela está ali muito mais para fazer palhaçada. Porque eu tenho muita pena, meu caro Marcelo, eu tenho muita pena, mas muita pena mesmo. Como é que a família não vai lá e diz assim: mãe, sai daí? Como é que a família aceita expor uma pessoa a esse ridículo? Caraca, bicho, deixa eu falar um negócio para você. Não é para ti esse recado, Marcelo. Você é um cara culto. Mas, pelo amor de Deus, cara, será que os familiares dessa mulher não têm noção do ridículo ao qual estão expondo um ser humano? Será que as pessoas não estão observando que essa mulher está sendo motivo de escracho? Sinceramente, Marcelo, eu te falo com o coração dolorido, eu tenho pena cristã. Eu sei que essa imagem não existe, mas como diz o meu pastor Roberto Kunzendorf, é os inventários. Inventários é quando você... Eu, sinceramente, eu fico com pena. Eu fico com dó. Olha bem como é que é essa questão. Eu fico com dó porque não é possível, Marcelo, que essa mulher não tenha parentes, que ela não tenha filhos, que ela não tenha irmão. Eu duvido, Marcelo, que uma pessoa dessas não tenha alguém para dizer: vem cá, sai desse negócio, pelo amor de Deus. Você está virando motivo de piada. Cara, você está envergonhando toda a família. Marcelo, sinceramente, eu queria que você... Eu duvido. Eu tenho pena. Essa senhora, ela é o resultado do socialismo. Quando o socialismo dá certo, gera pessoas assim. É brincadeira. O Carlos Vieira é um amigo meu cearense, empresário. Ele fala: o Alfredo tem 63 com carinha de 62 e barriga de 50 anos de cerveja. Fake news no ar, ao vivo não pode. A Denise... Olha, a Denise voltou. A pena cristã é a compaixão, exatamente. Eu tenho compaixão. Você falou a palavra. Eu queria tratar de um assunto contigo, Alfredo,
Fale. Por sinal, Pode falar. em um dos seus programas você estava comentando sobre a questão das comunidades cristãs, que lá atrás acabou apoiando Lula e etc. Eu tenho tristeza de dizer o que eu vou falar. A comunidade evangélica, eu vou falar da comunidade evangélica, porque eu não gosto muito de entrar em celeuma de brigas religiosas. Eu costumo dizer o seguinte: fale mal de você e aponte o defeito do outro no que tange a questões profissionais. Pessoais, cada um trata da sua própria vida. Mas vamos lá. A comunidade evangélica no Brasil, ela se dobrou ao governo Lula lá atrás. Nós vimos centenas de líderes evangélicos naquela época sendo beneficiados pelo governo Lula e, infelizmente, ainda há um resquício, né, desse socialismo dentro da comunidade evangélica. Conhecendo um pouco da história, da implantação do socialismo cultural dentro da Igreja Católica, que isso é bem visível, Lula fala sobre isso, o irmão dele, que era padre também, trabalharam pesados para poder conseguir plantar o socialismo, as bandeiras ideológicas dentro do catolicismo. E hoje a Igreja Católica, graças a Deus, abriu os olhos, tem se posicionado. Quero parabenizar todos os padres que têm se posicionado, não por uma questão política, mas por uma questão clara de fé, porque realmente o PT, a ideia do PT, na verdade, é neutralizar a vida cristã, a cultura cristã, todo o pensamento cristão, tirar das páginas da história do Brasil. Essa é a finalidade de lá. Mas a comunidade evangélica, ela começou a abrir os olhos também. E eu estou feliz porque muitos pastores, muitos líderes já estão discutindo isso abertamente, estão levando essas pautas para dentro das nossas comunidades evangélicas, não só no Brasil, como fora do Brasil, como é o caso também na Igreja Batista Lagoinha, outros movimentos também. E nos chama a atenção porque agora estamos com os olhos abertos para o mundo político. Porque o que foi ensinado para nós há 40 anos atrás é que crente, pastor, padre não podem se envolver em política e não devem. É uma linguagem que o PT conseguiu empurrar dentro das nossas comunidades. E por conta disso ficamos distantes da política durante muitos anos, preocupados apenas em salvar o povo do inferno com a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aí vem a sua fala, né, que nós temos que trabalhar e orar. Bom, orar, passamos muito tempo orando. Agora é hora da gente trabalhar pelo Brasil. Nós temos já um trabalho prestado no Brasil, estou falando da comunidade evangélica em geral, né? Um prestado no Brasil na área de assistência social, recuperação de pessoas, né? Os presídios, principalmente, têm um trabalho pesado da comunidade evangélica para ressocializar criminosos que querem ser ressocializados também. Temos vários casos de ex-pessoas que viveram esse mundo do crime aí. É um trabalho pesado, penoso, caro e que não tem amparo do Estado financeiro. Não temos empresários que investem nessas questões. O trabalho é feito exclusivamente pelas arrecadações das igrejas, que é um ponto de discussão diário, né, pelo PT, onde eles tentam minar as nossas comunidades, distribuindo fake news sobre essa questão de dízimo, de dinheiro e coisa parecida. Vou contar uma historiazinha só para você entender. Eu fui convidado para um debate sobre Estado laico e discriminação religiosa na OAB aqui na Bahia. Isso foi em 2016. E a bancada que foi formada, a primeira bancada que foi formada, foi só de babalorixás. Só de babalorixás. Todos eles comentando, dando números de perseguição, de agressão, e que toda vez que eles citavam quem os agrediu, era sempre o evangélico, era sempre alguém de uma igreja evangélica. Ele não dava nome, não dava o endereço da pessoa, nem comentava sobre o processo que foi aberto. Mas as narrativas foram jogadas à mesa. Quando chegou na minha vez de poder comentar, de fazer o meu comentário, eu lembro que o meu antecessor tinha comentado que igrejas teriam que ser taxadas inicialmente, porque essas igrejas, assim dito, né, essas igrejas evangélicas só existem por causa do dinheiro. E eu mostrei para ele que não era verdade. Nós temos símbolos cristãos. Todo cristão tem símbolos cristãos. A Igreja Católica, olha bem, mesmo a gente divergindo em algumas questões, nós nunca fomos inimigos, a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, nunca fomos inimigos uns dos outros. Você nunca viu dizer que evangélicos e católicos ou de outros grupos religiosos andou na rua, um pegando facão e arma, etc. A nossa discussão sempre foram ideias. O fato de eu não acreditar em imagem, só para você ter ideia,
durante aqueles movimentos petistas, LGBT, nas passeatas LGBT, que eles usaram os crucifixos, né, no ânus, nós saímos às ruas para defender o movimento católico. Por quê? Porque se nós temos que lutar por liberdade religiosa no Brasil, eu não posso lutar apenas pela comunidade evangélica. Eu tenho que lutar pelas comunidades cristãs em geral, também dando direito às religiões não cristãs, que querem também manifestar seus pensamentos religiosos. E aí a gente vê que o PT conseguiu afetar a Igreja Católica lá atrás, conseguiu afetar a Igreja Evangélica e também agora já conseguiu afetar também o movimento umbandista do Brasil, onde eles discutem agora ideologia e ficou aquela guerra, aquela jihad agora, de que todo candomblessista é do PT, e é mentira. Tem vários candomblecistas que vão votar em Bolsonaro, que vão estar de trabalho e que são bolsonaristas, porque entenderam que Bolsonaro não está lá para falar de religião, para defender religião A ou B, mas ele tem a fé dele. E ele quer que todo mundo tenha a sua liberdade religiosa. Então, o movimento evangélico no Brasil precisa se posicionar. E quero chamar a atenção de todos os cristãos, independente de segmento. Você que um dia foi petista ou foi lulista, porque tem os que não foram petistas, mas gostaram de Lula, né? E um dia vocês gostaram de Lula e agora vocês perceberam que Lula realmente ele é um criminoso, ele é um ladrão. Os dados e os números do assalto que ele cometeu no Brasil são de 242 bilhões de reais. É o nosso dinheiro que foi roubado. É um criminoso, provado. E você tem vergonha hoje, né, de pensar em falar em Lula, e por conta disso você também resolveu se tornar neutro, e você não quer votar no Bolsonaro, porque você acha que Bolsonaro ele é o inverso do que você pensa. Deixa eu tentar te ajudar, não é te convencer a votar em Bolsonaro, ao contrário, mas é te dar lucidez, São 12 candidatos que estarão concorrendo à presidência da República, entre eles Bolsonaro. A outra lista que está lá, não tem conservadores. Não tem ninguém lá na outra lista que possa pensar o seguinte: essa pessoa vai ser presidente da República e vai realmente defender a bandeira da liberdade, a bandeira conservadora, que vai defender a economia aberta. Não tem, pessoal. Todos os outros 11 que estão ali, até o Ciro Gomes, que vive falando mal de Lula, todo mundo é amiguinho. Vocês têm que entender que todo socialista, todo comunista, eles mentem. Nós temos aqui números exatos do que o comunismo fez no mundo. Só para ter ideia, passar aqui rasteiro na história do comunismo no Brasil. Em 1922, eles iniciaram com o anarquismo vindo ali da Espanha. Jovens que vieram da Espanha, que tinham sido presos, fugiram de lá, né, por conta de terrorismo, e vieram para o Brasil em 1922, começaram então a implantar o comunismo aqui no Brasil. Criaram o Partido Comunista e começou todo esse movimento aqui no Brasil. Quantas pessoas já morreram no Brasil por causa do comunismo? Você acha que todos os políticos que foram executados no Brasil foram por conservadores? Não foram não, queridos. A gente sempre soube discutir política e suportamos discutir política com qualquer pessoa. Mas os comunistas não são assim. O tempo todo o PT vive falando de Hitler, que Bolsonaro é nazista, né, que ele é Hitler, que tal. No entanto, o partido de Hitler, né, traduzido do alemão para o português, Partido dos Trabalhadores. Hitler, ele começou no comunismo, mas ele virou um louco, insano, que aí vem a ideia do nazismo, um louco perturbado, que ele começou a matar comunista, todo mundo que vinha no caminho dele. Nós podemos olhar para a história, são mais de 300 milhões de pessoas mortas pelo comunismo na história do mundo. A ditadura dessas pessoas não tem paixão, não tem amor a ninguém. Eu costumo dizer, Alfredo, que político que não tem referência familiar, é doente. Essas pessoas não podem governar uma nação. Olha para a história do Lula. Lula não fala nem da mãe dele. Lula não consegue falar da mãe e do pai. Quem já viu Lula chorar pela mãe e pelo pai? Nós temos agora um presidente humano, que Dia dos Pais agora veiculou nas redes sociais um vídeo do pai almoçando, igual a eles dois, a mesma coisa, gosta de comer. Nós temos aí a história da mãe do presidente, ele apaixonado pela mãe, não desamparou sua família, seus irmãos, passou por vários casamentos, mas não deixou seus filhos na mão, tanto que tem ex-esposa de Bolsonaro, que está aí concorrendo também a um pleito político. Nós olhamos para o Lula. Lula é uma pessoa sem afeto pelos próprios petistas. Quem é a pessoa que Lula deu a vida no PT? Lula lutou por quem?
Chorou por quem? Se fosse da pandemia agora, Bolsonaro disse que ia ser o último a tomar vacina. E se fosse Lula, esse é o primeiro a tomar vacina. Só não foi o primeiro. Como ele foi ele tomou a vacina, né? E outra coisa, né? Ele saudou o vírus. Ele saudou. Bendito vírus. Então a gente tem que ter. E você falou muitas coisas aí que eu considero fundamentais, que a gente precisa aprofundar essas questões. Eu vejo, por exemplo, no teu desabafo, muitas das questões que norteiam toda a nossa vida. Eu cancelo. A mãe do Lula morreu num hospital do SUS, meu amigo. Você não é minha amiga, Maria do Socorro, mas a mãe do Lula morreu, ele não deu nem amparo para ela. Um cara arquimilionário, certo? Não vai. Eu não vou nem discutir com certas pessoas que a mãe do Lula morreu num hospital do SUS e ele vai no Sírio-Libanês. E ele vai se tratar no Sírio-Libanês. Exato. E que mais? Agora, o irmão de Lula morreu, o sobrinho morreu, Lula foi para o enterro desse pessoal fazer o quê? Plataforma política. A esquerda precisa de um caixão sempre. A esquerda precisa de um caixão sempre. Lembrando que o Bolsonaro foi salvo, por exemplo, pelo pessoal do SUS da Santa Casa lá de Juiz de Fora. Então, agora eu penso o seguinte: já quero roubar o lugar do diabo. Essa questão da religião. Eu, por exemplo, eu sou luterano e o Handel aqui colocou uma coisa. Qualquer condomínio tem arrecadação. Eles querem que a igreja viva como? De osmose? De graça? Não dá. E outra coisa, a contribuição é espontânea. E é constitucional. Toda instituição religiosa. Os filhos do Lula foram visitar o pai quando ele estava preso? Ou será que não são filhos do Lula? Então são muitas coisas. Essa questão do dízimo é mandamento judaico e não cristão, isso é uma discussão tão ampla que eu, por exemplo, contribuo espontaneamente com um valor por mês. Eu defino o valor. E eu me sinto confortável, porque eu sei que o dinheiro da minha contribuição é bem aplicado. Como disse o Marcelo, aplicado em missões na África, na estruturação de comunidades. Eu não vejo santos ao meu lado. Eu vejo pecadores trabalhando contra o pecado. Isso que eu vejo. Eu não vejo na igreja santos. Eu vou para a igreja porque eu estou carregado de pecados. Eu não vou para a igreja para bater no peito. Olha aqui, Deus, como eu sou santo. Não. Eu vou lá, baixo a cabeça e digo: Pai, perdoa esse teu filho carregado de pecados. Essa é a diferença. Marcelo, aí tá. Eu também, o Edson está dizendo, eu também contribuo. Eu acho que a contribuição ela é individual. Cada um vai contribuir de acordo com as suas condições. Eu passei um momento da minha vida no qual a gente diminuiu o valor, porque estava apertado, mas depois repôs. Então é isso que tem que ser. E outra coisa. E dízimo não é obrigação, Alfredo. Dízimo não é obrigação. Eu sempre digo, claro eu sempre falo também não é troca com Deus. E também não é troca com Deus, é gratidão. Do meu ponto de vista, o dízimo, para mim, é um dos elementos em que eu manifesto a minha adoração a Deus e não a minha obrigação a Deus. Claro. A adoração é algo de dentro para fora. Mas, vamos lá. Alfredo, eu quero tratar sobre a educação na Bahia rapidinho contigo aqui, até para poder trazer um pouco de informação. Isso, para a gente também encaminhar para o encerramento, que era meia hora, mas tu é bom de prosa, nós já estamos indo para 1 hora. Mas pode falar da educação aí, que é um assunto muito importante. Você sabe que a Bahia, ela ficou em terceiro pior desempenho no IDEB. Terceiro pior desempenho. A Bahia uma terra que já teve Rui Barbosa. Nós temos aqui uma história também de várias escolas estaduais que foram fechadas no governo do PT. Por sinal, um dos centros de ensino, Úrsula Catarina, onde minha filha estudava, o governo do PT, a Secretaria de Educação do PT, trabalhou para tentar fechar aquela escola. Nós tivemos que fazer manifestação com alunos e professores para evitar que fechasse essa escola.
para evitar que fechasse essa escola. Hoje, a Bahia está precisando de uma reforma educacional, reestruturar, principalmente as universidades federais que estão aqui na Bahia, uma delas é a UFBA, que está totalmente tomada por ideologia, precisa, como é que eu vou usar o nome, ser purificada, trazer a UFBA de verdade para o povo baiano, para preparar os nossos universitários para lograr êxito, para ter uma boa profissão, para crescer, ajudar na economia do país, ajudar a sua família a prosperar. E não é isso que nós estamos vendo hoje também aqui na UFBA. No caso do ensino médio, no governo do Lula e Dilma, foram mais de 8.000 escolas rurais fechadas no Brasil. E a Bahia não ficou atrás. Aí veio o governador Rui Costa falando sobre melhorar, eu lembro muito bem dos nossos debates, na época, em 2014, como a gente tratou desses dilemas educacionais, e o governador Rui Costa não investiu na educação da Bahia. Ao contrário, hoje nós temos mais professores que ensinam ideologia no ensino médio, que o ensino médio, na verdade, ele é a ponte para a universidade. E aí os nossos alunos saem do ensino médio, chegam na universidade totalmente despreparados, totalmente inapropriados para conseguir chegar lá e dar conta do recado nos seus primeiros semestres. Então nós precisamos mudar essa história na Bahia, passa pelo governo do estado da Bahia, passa também pela mão dos deputados que vão representar a Bahia para poder buscar recursos importantes para trazer para a Bahia, para investir em educação, investir em economia, na melhora do estado da Bahia em todas as áreas. O outro ponto sobre segurança pública aqui na Bahia, a Bahia é onde tem o maior número de mortes atualmente. Por quê? Porque o governador da Bahia, ele deixou de investir nas polícias. Como o PT não gosta de polícia, então não há por que investir em polícia. Nós temos um dos casos mais pontuais do ódio do PT por polícia, aconteceu durante a pandemia, quando um soldado da Polícia Militar, soldado Wesley, resolveu ir para o Farol da Barra, em um ponto cultural onde pudesse ser ouvido, sem colocar em ninguém ameaça, não deu tiro em ninguém, não ameaçou matar ninguém, apenas ele estava gritando por liberdade. Ele estava numa situação psicológica abalada, como todos os baianos e brasileiros ficaram, enquanto a perseguição do governo do estado da Bahia em fechar comércio, em impedir as pessoas de ir e vir, fechar igrejas, centros religiosos, etc. Então ele não suportou mais e resolveu gritar. E ali no Farol da Barra, em praça pública, veio a ordem, porque quem dá ordem é o comandante da Polícia Militar, é o chefe de Estado. E veio a ordem de Rui Costa, que pudesse deter aquele cidadão de qualquer maneira. E o cara foi assassinado, policial militar foi assassinado por ordem de um governador petista. Aí eu te pergunto, será que Rui ficou de luto? Não teve nem luto aqui na Bahia. Ao contrário, o que houve foi silêncio, não quis dar entrevista e ainda colocou um secretário de Segurança Pública despreparado, que quanto à morte do soldado foi jogado na conta de Bolsonaro, que Bolsonaro estava legalizando arma, que estava dando arma para o povo brasileiro, essas palhaçadas que nós vemos aqui. Então nós temos educação, segurança pública, já falamos sobre a questão do desemprego também aqui na Bahia, e eu quero encerrar primeiro essa parte aqui, chamando a atenção do povo baiano. Minha Bahia, vamos abrir os olhos, vamos ser prudentes. Nós estamos num momento delicado. Nós sabemos que o Nordeste brasileiro está bem fraude. Com certeza teve fraude aí, porque o que não faltou foi isso. Eu tive problemas em urna, tive que brigar lá porque votaram no lugar de um amigo nosso que iria votar e não conseguiu votar. Coisas assim que acontecem durante o processo eleitoral. Eu quero chamar a sua atenção, povo baiano, porque o Nordeste teve um volume de voto para o PT na última eleição importante. Bolsonaro, ele investiu pesado no Nordeste. Se você procurar a lista das viagens que Bolsonaro fez ao Norte e Nordeste, sabe, nenhum presidente visitou tanto essas regiões como foi o caso do presidente Bolsonaro. Eu sei agora que estados que estavam na mão do PT já não estão mais, mas ainda tem os governadores petistas. E quero chamar a atenção de você, baiano,
para essa questão da compra de votos. Pessoal, são mais de 700 milhões de fundo partidário que está na mão do PT, fora dinheiro de corrupção. Aqueles 54 milhões que o Rui Costa, né, pagou para uma empresa que trabalha com maconha, os respiradores, lembra? Não veio para a Bahia? Pois é, ficou investido em maconha. Esse dinheiro vai voltar para a Bahia, se não é que já chegou. Preparem-se, porque eles podem, não estou garantindo, para depois dizer que é fake news, mas a gente já conhece a turma do PT, como é que joga o jogo, eles podem, de algum momento, tentar lhe oferecer dinheiro para comprar seu voto. Se isso acontecer, não aceite. Não aceite, vou explicar por quê, pessoal. Nós já temos hoje investimento do governo federal que ampara pessoas em estado de vulnerabilidade social, que é o Auxílio Brasil. O João Roma, e eu vou estar trabalhando junto com o João Roma, para poder conseguir plantar também na Bahia o Auxílio Bahia, que é para fortalecer ainda mais a economia do povo baiano, para que o povo baiano saia das mãos desses políticos que em dia de eleição compram votos. Vamos abrir os olhos, vamos colocar o nosso coração, o futuro de nossos filhos, de nossas crianças, no nosso voto. O PT não tem mais nada para oferecer para vocês. Lula, nos debates dele, nos comícios dele que ele está fazendo, sempre alguém está comentando aí nas redes sociais que ele está bebendo muito, ele está meio que parecendo que está ficando esclerosado, não fala coisa com coisa. O discurso de Lula agora está carregado de ódio para todos os lados, carregado de ódio para todo mundo. Não pense você que, em caso do Lula tomar o poder, junto com o setor jurídico e outros grupos aí, que eles vão aliviar para você. A Bahia tem que abrir os olhos. Este ano eleitoral nós precisamos eleger candidatos conservadores, ajudar o presidente Jair Messias Bolsonaro a ser reeleito com a margem de voto alta, João Roma para governador e doutora Raíssa também para senadora. Nós precisamos fazer isso acontecer e tem que ser agora. Vamos parar de brigar nas redes sociais com os petistas e vamos trabalhar para conquistar votos, conquistar espaço político na sua casa, na sua família. Procure sentar e conversar. Não debata, não agrida essas pessoas. Procure conscientizar essas pessoas do que nós podemos fazer na Bahia e melhorando a Bahia economicamente para que o povo baiano possa prosperar. Já existe uma piada de mau gosto até sobre baiano, né? Que baiano ele dorme muito e ele é meio preguiçoso. Eu até costumo brincar o seguinte, que se não fosse os baianos, Brasília não estava de pé. O Norte e Nordeste desceu para lá, desceu para São Paulo. O baiano é um povo trabalhador, trabalha muito, como todo brasileiro trabalha muito. Só que, infelizmente, a Bahia não oferece condições para o crescimento econômico dos trabalhadores. Como é que nós vamos poder mudar isso? Reelegendo o Bolsonaro, fortalecendo o plano econômico através do Paulo Guedes, para que a Bahia possa ser alcançada e nós possamos trazer melhorias, indústrias e comércio para poder abençoar o povo baiano em nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer de coração, Alfredo, por essa oportunidade. Beleza, é esse exatamente o papel que a gente pretende. Eu coloco claramente que o grande desafio da comunicação conservadora, eu faço isso, por isso por exemplo, eu falo o tempo todo, olha, contribua à manutenção do nosso canal, nós não recebemos verba de ninguém. As nossas lives aqui são, via de regra, desmonetizadas, mas nós vamos continuar sendo um espaço a favor da liberdade, porque esse é o nosso comprometimento. Eu não luto pela liberdade porque eu acho bonitinho, é porque eu sei o valor da liberdade. Eu luto pela liberdade porque eu sei o que é, eu conheço o que é a tirania. Basta saber que eu perdi familiares, parentes, durante o regime nazista. Então, eu acho engraçado quando os caras vêm e me chamam de nazista. Eu sou, puta, vá pra puta que pariu. O cara não sabe nada e quer, sabe? Ah, você é nazista. Pelo amor de Deus, eu sou descendente de judeus, entendeu? Então, é preciso que as pessoas tenham... E a esquerda não sabe respeitar. E entre as muitas coisas legais que você colocou, lembrar claramente que os comunistas mataram 300 milhões de pessoas do próprio povo. Mao Tse-tung matou 100 milhões de chineses.
O Stalin matou quantos milhões de ucranianos no Holodomor? O cálculo aponta entre 5 e 14 milhões de ucranianos mortos, porque morreram na época e como consequência, porque a fome deixa, muitas vezes, consequências para o resto da vida. Mas quantos foram mortos nos gulags? Quantos Pol Pot matou? Quantos a China continua matando? Quantos a Coreia matou? Quantos Fidel matou? Olha a diáspora de Cuba. Já saíram, desde outubro do ano passado, mais de 177 mil pessoas de Cuba. Marcelo, eu, um dia desse, estava mostrando uma matéria de uma senhora de 92 anos que fugiu do inferno para ir viver nos Estados Unidos. 92 anos! Então, são essas coisas que nós temos que enfatizar. Pol Pot era outro demônio, era outro capeta. Então, verdade. O que nós temos que ter muito cuidado, porque a América Latina está ficando vermelha, e se a gente aqui no Brasil não se posicionar, isso vai virar um inferno aqui, vai virar a USCLA, a União Socialista da América Latina. Então, eu quero que você se despeça, vou pedir para as pessoas que puderem trocar a bandeira do Vietnã. Exato, os caras não respeitam nada. Eu pergunto para vocês, na posse do Lula, em 2003, quantas bandeiras verde e amarelas havia? Outra, olhe a foto do Hitler nos desfiles dele na Alemanha. A bandeira que o Hitler usava não era a bandeira da Alemanha. Não era a bandeira da Alemanha. Era a bandeira do Terceiro Reich. Isso mostra... Quando você vai na manifestação do PT, eles não usam a bandeira do Brasil, usam a bandeira da falange deles, igualzinho o Hitler. Igualzinho. Então, se despeça, meu caríssimo, para que a gente possa saber que o Brasil tem jeito e que a Bahia tem candidato conservador. É contigo, meu irmão. Bom, de antemão, quero agradecer ao Alfredo por esse espaço, não só para mim. Agradeça ao Argemiro, que foi o que advogou por você. Meu padrinho. Quero agradecer, sim, por esse espaço, não só para mim, para todas as pessoas que querem ter voz, querem falar um pouco sobre a bandeira conservadora, sobre a defesa dos nossos direitos, e, em especial, o direito de ter a nossa liberdade, não só de expressão, não só de viver, mas também de ter fé e também de prosperar nessa nossa terra. Afinal de contas, o Brasil é um pedaço de cada parte do mundo. Eu costumo dizer que nós somos tão ricos que representamos quase o mundo inteiro. Segundo, eu quero convocar a todo o povo baiano para o dia 7 de setembro, pessoal. 7 de setembro vai ser histórico, vai ser maior, vai ser gigante, e nós precisamos fazer com que todos os baianos estejam no Farol da Barra, e os que puderem estar em Brasília, vão para Brasília, para que nós possamos fazer uma grande manifestação e deixar claro para alguns ministros do STF, a ideia da gente não é combater o STF, não é combater. Eu não vejo nem necessidade de existir o STF. Porém, já que existe, vamos respeitar, mas alguns ministros que estão ali dentro, que acham que têm o poder divino de tomar decisões antidemocrática, inconstitucional, contra o povo brasileiro, em especial contra algumas figuras do setor conservador. Então, dia 7 é o dia. Não só sou eu que estou te convocando. Quem está te chamando para o dia 7 de setembro é o Brasil, é a nossa nação que quer liberdade. E precisamos enterrar o PT de uma vez por todas. E uma de nossas bandeiras é chegar em Brasília e ajudar a Carla Zambelli, que já entrou com pedido de cassação, né, do PT. Nós também queremos chegar lá e excluir da história do Brasil o socialismo. Temos que apagar essa história de uma vez por todas, porque ninguém suporta mais ter uma facção criminosa, como é o caso do PT. Por outro lado, também quero agradecer a todo o povo baiano, em todas as cidades onde nós temos visitado e levando um pouco das nossas propostas. Quero agradecer a todos vocês que têm estado conosco, e os nossos amigos pastores evangélicos, padres, babalorixás, que têm também nos ajudado nesse processo político. Que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. E a todo o povo brasileiro, um beijo no coração. Tá certíssimo, Marcelo Evangelista, certíssimo.
O nosso desafio aqui é o seguinte: para alguém ser entrevistado aqui, precisa ser indicado. Mas eu vou dizer para vocês o seguinte, eu quero deixar bem claro o seguinte. Daqui um pouco eu vou dar a relação das pessoas que contribuíram com o Pix. Agora eu quero dizer bem o seguinte, se alguém, e isso vale, meu caro Marcelo Evangelista, se alguém chegar para alguém e disser assim, olha, eu sei que isso já aconteceu. Se alguém chegar para você e disser assim, olha, eu consigo uma entrevista lá no canal do Alfredo, mas o Alfredo está cobrando tanto. Mentira. Vá na delegacia. Vá na delegacia e denuncie. Eu já soube de 2 casos que chegaram para mim, de pessoas, olha, Alfredo, fulano se apresentou. Primeiro, não sei nem quem é fulano. E já se apresentaram dizendo assim, não, eu consigo uma entrevista, o Alfredo faz uma entrevista contigo, basta que você contribua com tanto. Vá na delegacia, pelo amor de Deus. Vá na delegacia. E o povo baiano, o povo que está aqui agora assistindo, tem que ajudar o programa do Alfredo, porque o programa precisa de investimento para se manter no ar. Isso aqui é um pedido, não é nada de política que eu estou falando. Não, nós não conversamos nem antes, mas eu fiquei chateado porque 2 pessoas vieram falar comigo. E por azar, por mal dos pecados, a pessoa foi procurar um amigo meu que é candidato. Chegou, Alfredo, eu vejo você, mas você está cobrando por entrevista? Pelo amor de Deus. Tá bom? Meu caríssimo Marcelo, muito obrigado. Que Deus, em sua infinita graça e bondade, te guie, te acompanhe, te proteja, abençoe a tua jornada, abençoe a tua caminhada eleitoral. Se quando vier Bahia, vem comer azeite comigo, hein? Pode tomar, pode ter certeza. Aquela farinhazinha bem branquinha, que não é polvilho nem cocaína, mas aquela farinha... Eu vou dizer uma coisa, aquela farinha branca, sabe como é que eu gosto? Eu gosto de farinha branca, não aquela torrada nem nada, aquela farinhazinha bem moída que tem lá em Nazaré das Farinhas, aquela farinha bem fininha. Aí eu gosto de botar um feijão preto por cima. O meu almoço predileto, eu vou explicar para vocês, é farinha, feijão preto e um molho de cebola com um cadinho de carne. Esse é o meu almoço. Esse é o meu sorte. A sua sorte, porque eu sou bom de cozinha, viu? A sua sorte é que eu sou bom de cozinha. Fiz o feijão preto semana passada. Rapaz. Tá bom? Meu caríssimo Marcelo, fica com Deus. E obrigado, meu amigo. Conte sempre com a gente aqui, tá bom? Amém. Enquanto isso, você vai se despedindo e eu vou ficando aqui para conversar com o pessoal. Um abração para ti, tá bom, meu irmão? Obrigado, meu irmão. Meus amigos... Opa, você estava